aqui para falar de ato administrativo. Vamos falar agora sobre extinção dos atos administrativos. Pode ser extinto? Pode sim. A própria administração, ela tem, de acordo com a súmula vinculante do STF, que é o 473, a administração ela pode anular seus atos quando são eivados de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Aí agora a gente vai ver essa questão de revogação, anulação, como é que isso procede dentro da administração. Vamos falar sobre isso? Primeiro temos a cassação. Embora legítimo na sua origem e formação, torna-se ilegal na sua execução quando o destinatário descumpre condições pré-estabelecidas, ou seja, aí cassa o ato administrativo. Exemplo, alguém obteve uma permissão para explorar o serviço público, porém descumpriu uma das condições para a prestação de serviço. Aí o que acontece? Aí vem o poder público e com penalidade caça essa permissão. Tipo, uma pessoa que tirou sua carteira de motorista, aí primeiro tira a permissão para dirigir, que é de 1 ano, né? Aí acaba cometendo uma infraçãozinha. Aí o que acontece? O poder público caça esse direito desse particular dirigir, né? Porque ele infringiu a lei, certo? E tem a revogação. A revogação é quando, mesmo que o ato seja legal, esteja dentro da lei, mas por conveniência ou oportunidade, o administrador ele vê que aquela lei, aquela liminar ou aquilo que ele fez, um decreto, um exemplo, viu que aquilo não é necessário, aí ele tira, ele revoga. Vou ler agora para vocês. É uma extinção de um ato administrativo discricionário, efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Um exemplo que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que foi criada uma lei, isso é um caso hipotético, tá? Foi criada uma lei que pode tirar a primeira habilitação aos 17 anos. Aí, essa lei começou a vigorar. Aí, o que acontece? Aí, vê que as pessoas que aconteceram muitos acidentes de trânsito, aí viu que pela estimativa, não é bem estimativa, mas assim, pela contagem deles, viram que esses acidentes estão acontecendo numa faixa etária de 17 a 18 anos, que aumentou depois dessa lei começou a vigorar, aumentou os casos de acidentes de trânsito com essas pessoas entre 17 e 18 anos. O que aconteceu? A administração vai ver que, puxa, essa lei não está dando certo porque aumentou os acidentes de trânsito nessa faixa etária. Aí o que vai acontecer? Aí a própria administração ela vai revogar essa lei, vai tirar essa lei, revogar. O que vai acontecer? Aqueles que adquiriram a sua habilitação aos 17 anos, eles não serão prejudicados. Mas, a partir do momento que a administração revoga, a partir daquele momento em diante, não vai mais poder tirar a carteira aos 17 anos. Mas aqueles que adquiriram direito, ou seja, que tiraram sua carteira, aí eles não serão prejudicados. Aí por isso que é chamado de ex nunc, ou seja, que é uma palavrinha em latim que significa não retroage. Quem adquiriu esse direito não será prejudicado, que é justamente um dos princípios implícitos da administração, que é segurança jurídica, tá bom? Então,
Então, já falei sobre esse caso hipotético, né? Agora vamos para anulação. Anulação é quando um ato administrativo ele é ilegal, contém vícios de legalidade e ele precisa ser extinto, ou seja, ele precisa ser anulado. Vou ler para vocês. Acontece quando o ato é ilegal, possui vícios de legalidade. Pode ser anulado pela própria administração e pelo Poder Judiciário. A revogação não precisa do Poder Judiciário, não. É a própria administração que revoga. Já a anulação, por ter acontecido de conter vícios de legalidade, aí pode tanto a administração como o Poder Judiciário anular esse ato administrativo, certo? Ele tem efeito ex-tunc, que significa retroage, certo? Ou seja, invalida as consequências passadas, presentes e futuras. Porque justamente aquele ato que foi feito, ele foi um ato ilegal. Aí por ele ter sido ilegal, aí ele vai retroagir, vai justamente como se fosse sanar o que aconteceu antes. Aí justamente ele tira, ele já tem esse efeito de retroagir. Eu vou citar um exemplo aqui, um caso hipotético, tá bom? É criada uma lei, porém contém vícios de legalidade. Ou a administração ou Poder Judiciário anula essa lei, então mesmo quem adquiriu direitos com essa lei será prejudicado, porque essa lei estava ilegal. Um exemplo é a demissão ilegal do servidor. Vamos supor, um servidor ele foi demitido. Aí ele provou sua inocência no processo administrativo, teve revisão do processo e tudo mais. Aí foi detectado realmente que esse servidor foi demitido indevidamente. O que vai acontecer? Aquela demissão dele, que sai no Diário Oficial, que é um ato administrativo justamente do princípio da publicidade, que é justamente a forma de exteriorizar o ato, que é justamente que a forma é um elemento e é um requisito do ato administrativo, né, que sai mediante Diário Oficial. Aqui aconteceu, esse ato, como ele foi ilegal, aí ele foi anulado, tanto pela administração, como pode ser também pelo Poder Judiciário, frisando bem. Aqui o que vai acontecer? Aquele ato vai retroagir, ou seja, a anulação vai retroagir, e aquele servidor que foi demitido e ficou fora da administração pública durante um ano, ele vai receber toda a indenização, tudo que ele deixou de receber de remuneração, com juros e correção monetária, ele vai receber tudo, porque justamente foi provado que aquela demissão é ilegal, que aquele ato administrativo continha vícios de legalidade e foi anulado, e o efeito retroagiu, ou seja, deixou de existir, e é chamado de ex-tunc, retroage, tá bom? Então, só para a gente concluir o raciocínio, tem o ato nulo e o ato anulável. O que seria a diferença entre ato nulo e ato anulável? O ato nulo atinge gravemente a lei, ou seja, contém vícios de legalidade, vício de objeto. E esse vício, ele é insanável, ou seja, tem que anular mesmo, deixar de existir. E no caso da demissão do servidor, que é um exemplo que a gente citou anteriormente, que justamente foi um vício grave e era ilegal e retroagiu o efeito, ex-tunc. E o ato anulável é aquele ato que ele
que a violação ela é mais branda à norma e possui um vício leve, que é um vício sanável, que com uma revogação, justamente ele vai poder fazer um novo ato para poder corrigir aquele erro. Um exemplo, um servidor foi nomeado, um servidor do estado da Paraíba foi nomeado, mas quem o nomeou foi o secretário de Educação, sendo que o secretário de Educação ele não tem competência para para nomear esse servidor. Aí esse ato, o que vai acontecer? Ele vai ser anulado, que ele é um anulável, mas ele tem um vício sanável. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai corrigir esse ato, fazer outro ato, e quem vai nomear vai ser alguém que é competente para praticar esse ato, justamente o governador do estado. Aí ele vai nomear esse servidor. E o que aconteceu? Esse ato anulável porque houve uma correção, porque quem era competente não tinha nomeado esse servidor, quem nomeou foi justamente o secretário, não pode. Aí ele corrigiu o ato, aí aquele que é competente para praticar esse ato, que é o governador do estado, nomeou aquele servidor e corrigiu o ato, tudo certo. Aquele vício, como disse, vício sanável é aquele que pode corrigir o ato e fazê-lo novamente e convalidá-lo, que a gente vai ver sobre convalidação. E aquele vício que é insanável, aí o ato realmente tem que deixar de existir, tem que ser extinto e tem que ser feito outro novamente, tá certo? Então, vou ficar por aqui. Se inscreva no canal, dê seu like, bons estudos e até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre vícios sanáveis e insanáveis, que eu já comecei a falar, dar uma introdução. Então, até mais.